E se eu te falar que esse gráfico aqui, conhecido como pirâmide etária, pode nos dizer muita coisa sobre o presente, passado e futuro da população de um país, estado, município ou cidade. E nesse vídeo eu vou te ensinar tudo sobre pirâmides etárias. Antes de começar, meu nome é Diego, sou geólogo e professor de geografia e sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo do canal Ventifacto. Primeiramente, eu preciso te alertar que esse gráfico aqui é fundamental para entender a demografia de uma localidade. Então, todos os tópicos de geografia que envolvem demografia, consequentemente, vão passar pela interpretação de pirâmides etárias. Então, se você está estudando para o vestibular, para concursos, ou está na escola e tem que estudar para alguma prova, esse vídeo vai tirar todas as suas dúvidas sobre pirâmides etárias. Então, vamos olhar para essa pirâmide etária para entender como que uma pirâmide etária é construída. Toda vez que você se deparar com uma pirâmide etária, procure pelo título. Nem sempre ele vai estar presente, mas se ele estiver presente, lá vão ter duas informações importantíssimas para entender a pirâmide etária. A primeira delas é o local que essa pirâmide etária representa. Então, a população desse local que está representada nessa pirâmide etária. Então vai ter ali o nome da cidade, do país, do estado, do município ou de qualquer outra localidade, pode ser até de continente. E a segunda informação é a data da pirâmide etária. Por exemplo, essa pirâmide etária aqui é uma pirâmide etária do Brasil de 2022. Existem pirâmides etárias do Brasil de outras datas. E repare que nessa pirâmide etária aqui não está dizendo o local que essa pirâmide etária representa, mas confie em mim que é uma pirâmide etária do Brasil. Sabendo disso, vamos entender agora todos os detalhes desse gráfico. Primeiramente, repare que ele é dividido em dois lados. Um lado representando os homens e outro lado representando as mulheres. Então ele divide a população do local em sexo, sexo masculino e sexo feminino. Então todas as barrinhas vermelhas representam mulheres e todas as barrinhas azuis representam os homens daquela população. No caso aqui do Brasil. Repare que a pirâmide também é dividida em faixas etárias, por isso o nome pirâmide etária. E quanto mais próximo da base da pirâmide, menor é a faixa etária. E quanto mais perto do topo da pirâmide, maior é a faixa etária, mais avançada é a idade. No caso dessa pirâmide aqui, o intervalo começa de 0 a 4 anos de idade e termina em 100 anos ou mais. Mas essa divisão de faixa etária pode ser diferente. Nessa pirâmide que eu trouxe aqui, está dividida de 4 em 4 anos. Existem pirâmides divididas de 10 em 10, de 5 em 5, de 6 em 6. Depende muito de como a pirâmide foi construída. Então agora você já tem as informações principais para começar a ler uma pirâmide etária. Você já sabe que ela é dividida entre homens e mulheres e você já sabe que também tem divisões em faixas etárias. Agora vamos entender as barrinhas. Então vamos começar aqui com o lado que tem os homens, as barrinhas azuis. Cada barrinha dessa representa a quantidade de homens naquela faixa etária, assim como as barrinhas vermelhas representam a quantidade de mulheres naquela faixa etária. Então, quanto maior a barrinha naquela faixa etária, maior a quantidade de pessoas naquela população que estão naquela faixa etária. Vamos ver na prática? Nessa pirâmide etária aqui, a gente está com uma divisão em porcentagem. Então, do lado de cada barrinha tem a porcentagem da população de homens ou de mulheres naquela faixa etária. Então, por exemplo, sabemos que de 0 a 4 anos nós temos 3,18% de homens na população brasileira em 2022. Fazendo uma outra leitura, nós temos 1,60% de mulheres na população brasileira de 2022 entre 70 e 74 anos. Então essa divisão de faixas etárias divide uma pirâmide etária em 3 regiões. A primeira região, que é a região da base, vão ter as crianças e adolescentes. A região do meio vão ter os adultos e a região do topo vão ter os idosos. Então o contorno de uma pirâmide etária, assim como o formato da base, do meio e do topo da pirâmide, pode nos indicar características fundamentais ali para entender a demografia de uma população. E a gente já vai ver isso. Existem pirâmides etárias que não estão em porcentagem e que também não tem essa porcentagem do lado. Você tem que ler a pirâmide pela base. Eu vou trazer um exemplo agora da pirâmide do estado de Alagoas, que não está em porcentagem, está em valores absolutos. E como que a gente lê esses valores absolutos? É só projetar a barrinha na base da pirâmide que a gente vai conseguir saber mais ou menos ali
quanto que é a população absoluta aproximada. E se você não sabe o que é a população absoluta, eu vou deixar um card aqui na tela com o link de um vídeo que eu fiz explicando o que é a população absoluta e o que é a população relativa. Então vamos ler nessa pirâmide de Alagoas quantas mulheres tem ali de 50 a 54 anos para você entender como a gente faz essa contagem quando não tem do lado da barrinha ali a porcentagem ou o valor absoluto de população. Então, se eu projetar a barrinha vermelha da faixa etária de 50 a 54 anos na base da pirâmide, eu estou vendo ali que tem um pouquinho menos de 100 mil mulheres. Então, eu sei que aproximadamente 100 mil mulheres entre 50 e 54 anos compõem a população de Alagoas em 2022. Antes de continuar, se você estiver gostando do vídeo, deixa um like. E se esse vídeo estiver te ajudando, deixa um comentário também. Agora vamos voltar para a pirâmide do Brasil em 2022 para tentar interpretar essa pirâmide. Concorda comigo que a base da pirâmide ali, as primeiras barrinhas, representam as crianças? Então, se essa base estiver larga, representa que as pessoas têm muitos filhos. Então, a taxa de natalidade da localidade é alta. Então, quanto mais larga é a base, maior a taxa de natalidade. Agora, vocês concordam comigo que conforme a gente for caminhando para o topo da pirâmide, a gente vai aumentando a idade? Então, quanto mais largo é o topo, mais pessoas idosas tem naquela localidade. Se tem muitas pessoas idosas, significa que a expectativa de vida naquele local é alta. Então as pessoas vivem bastante. E uma coisa que acontece em muitas localidades é a base da pirâmide ser muito larga e o topo ser muito estreito. Isso acontece geralmente em países subdesenvolvidos, países muito pobres, que têm uma taxa de natalidade muito alta, nascem muitas crianças, mas poucas pessoas chegam à velhice. Por quê? Porque a expectativa de vida tende a ser baixa. Então a pirâmide tem um formato bem peculiar, que é a base muito larga e vai estreitando para o topo. Eu vou falar um pouquinho mais desses formatos de pirâmide mais à frente. E para facilitar, eu trouxe 4 pirâmides etárias para vocês do Brasil. 2 reais de 1990 e de 2010, baseadas em dados do censo demográfico, e 2 projetadas para o futuro, que são pirâmides feitas a partir de projeções dos dados populacionais para o futuro, que são as pirâmides de 2030 e de 2060. Repare que essas pirâmides estão divididas por cores. A base é amarela, o meio é vermelho e o topo é verde, já para facilitar a sua leitura. Então vamos começar interpretando a pirâmide de 1990. Repare que a base da pirâmide é larga, a parte amarela, e o topo, a parte verde, é estreita. Então, isso significa que as pessoas ainda têm bastante filhos, embora em 1990 já tenha tido uma queda bem significativa da taxa de natalidade do Brasil, mas a base da pirâmide ainda era bem larga, e essa pirâmide vai se estreitando gradualmente para o topo. Então a parte verdinha do topo é bem mais estreita do que a parte vermelha e a parte amarela. Então a proporção de idosos é muito menor do que de adolescentes, crianças e adultos. Eu fiz um vídeo explicando taxa de natalidade, mortalidade, crescimento vegetativo, taxa de fecundidade, que eu vou deixar um card aqui na tela para você assistir ele, se você tiver dúvidas sobre o que eu estou falando aqui, sobre natalidade, mortalidade, expectativa de vida. Então, eu recomendo que você pause esse vídeo aqui, abra o card, assista o vídeo e depois volte para cá se você tem dúvidas do que eu estou falando aí de taxa de natalidade, mortalidade. Então é importante você entender o que eu falo no outro vídeo lá, principalmente em relação de taxa de natalidade, mortalidade e o crescimento vegetativo. Agora vamos ver a pirâmide de 2010. Repare que o topo e o meio da pirâmide se alargaram e a base ficou mais estreita. Então significa que as pessoas de 1990 para 2010 passaram a ter menos filhos, a taxa de natalidade caiu, a expectativa de vida aumentou, as pessoas estão vivendo mais. Então, essa é a mudança que teve de 1990 para 2010. Agora vamos ver a pirâmide de 2030, que é uma projeção. Repare que a base da pirâmide está muito estreita, o meio e o topo alargaram mais ainda, então a projeção é que nós tenhamos muito mais idosos e adultos do que crianças e adolescentes. Então a projeção é que a taxa de natalidade vai continuar caindo e a expectativa de vida continuar subindo. Então as pessoas vão viver mais e ter menos filhos se continuar a tendência que a gente observa hoje.
E na projeção de 2060, repare que a pirâmide começa a ganhar um formato que a gente chama de pirâmide invertida, ou seja, o topo passa a ser mais largo do que a base. Então eu tenho muito mais idosos e adultos do que crianças e adolescentes. É uma pirâmide que a gente chama de pirâmide envelhecida, e eu vou te explicar isso melhor daqui a pouco. Mas preste atenção que o contorno da pirâmide é muito importante. Você não precisa ver barrinha por barrinha, você pode ver o contorno dela. Então, se a base é larga e o topo estreito, muitas crianças e adolescentes, poucos idosos. Se o topo é largo e a base estreita, aquele formato invertido de pirâmide, a gente sabe que tem poucas crianças e adolescentes e muitos adultos e idosos. Só que não existe somente esses dois padrões, existem outros padrões e vamos ver eles agora. O primeiro contorno é o contorno chamado de pirâmide crescente ou pirâmide jovem. O que isso quer dizer? É uma pirâmide de uma população que tem muitas crianças e adolescentes e poucos idosos. Esse tipo de contorno é típico de países subdesenvolvidos e de localidades pobres, porque eu tenho uma base larga indicando uma alta taxa de natalidade, as pessoas têm muitos filhos, só que a expectativa de vida é baixa, as pessoas vivem pouco, então tem poucos idosos. O segundo contorno é o contorno de uma pirâmide conhecida como estacionária ou pirâmide adulta. Essa pirâmide está começando a ter a base estreitada, ou seja, a taxa de natalidade da localidade está caindo, as pessoas estão gradualmente tendo menos filhos, enquanto a expectativa de vida está subindo, as pessoas estão vivendo mais. Então, do meio para o topo da pirâmide está tendo um alargamento, as pessoas estão vivendo mais. Então a gente chama esse tipo de pirâmide adulta, porque a maior proporção da população são de adultos. E esse tipo de pirâmide é típica de localidades que estão passando pela transição demográfica, que é uma mudança demográfica que começa com a queda na taxa de mortalidade, as pessoas passam a morrer menos, depois a queda na taxa de natalidade. Então é essa relação entre natalidade e mortalidade que altera a pirâmide. Então, essa pirâmide é típica de países que estão passando pela queda da taxa de natalidade, as pessoas estão gradualmente tendo menos filhos e, gradualmente, a expectativa de vida está subindo porque a mortalidade dessa população está caindo. Eu vou fazer um vídeo só sobre transição demográfica que merece um vídeo à parte. E se você quiser que esse vídeo saia logo, deixa um comentário aí, porque transição demográfica tem muitos detalhes além do que eu falei aqui resumidamente. O terceiro tipo de contorno é o das pirâmides conhecidas como pirâmides envelhecidas ou decrescentes, que são típicas de localidades desenvolvidas, onde as pessoas têm muito poucos filhos e, além disso, as pessoas vivem muito tempo. Então a população fica com muito mais idosos e adultos do que crianças e adolescentes. Então tem esse formato aí invertido, que a gente chama também de decrescente. Muitos países desenvolvidos do mundo têm esse formato de pirâmide etária. Por fim, nós temos o contorno da pirâmide etária rejuvenescente, também chamada de rejuvenescida, que nada mais é do que a pirâmide etária de um país que passou pelo aquele processo de envelhecimento, ou seja, ele já estava naquele processo de pirâmide etária envelhecida, e por dois motivos que podem ocorrer isolados ou em conjunto, passa a ter um aumento na taxa de natalidade. As pessoas passam a ter mais filhos, então a base da pirâmide volta a alargar. Os dois fatores que podem acontecer em conjunto ou separados para fazer a base da pirâmide voltar a alargar é o incentivo do governo à natalidade. Então alguns governos passam a incentivar as pessoas a terem filhos, com incentivos fiscais inclusive, pagando um certo valor para as pessoas terem filhos ou qualquer outro tipo de incentivo. E você deve estar se perguntando por que os governos fazem isso. Mas é porque as baixas taxas de natalidade podem gerar alguns problemas para o governo. Um desses problemas é o problema previdenciário. Porque se eu tenho poucos jovens ali trabalhando, que a gente chama de população economicamente ativa, fica difícil movimentar a economia para pagar a aposentadoria dos idosos. Então, uma população muito envelhecida pode gerar um problema previdenciário para o governo. Fora isso, tem uma série de outros problemas que eu posso fazer um vídeo dedicado só a esse assunto. Mas alguns governos do mundo estão incentivando as pessoas a terem mais filhos para não ter esse processo de envelhecimento exacerbado da população. O segundo motivo ou fator é a migração. Eu vou deixar aqui na tela o card de um vídeo que eu fiz só sobre fluxos migratórios, explicando conceitualmente diversos desses fluxos.
Mas em muitos países e localidades, o fluxo migratório de entrada de pessoas acabam trazendo também pessoas mais jovens e de culturas que tendem a ter uma taxa de natalidade mais alta. Então, a migração pode favorecer esse aumento da taxa de natalidade em algumas localidades. Mas isso não é uma regra, tá? Nem todo local que recebe um grande fluxo migratório vai ter esse aumento na taxa de natalidade. Isso depende de alguns fatores. Os dois principais é a cultura das pessoas que estão chegando ali. Algumas culturas tendem a ter uma maior taxa de natalidade. E um outro fator também muito importante é o perfil de sexo e idade das pessoas que estão migrando para aquela localidade. Localidades que recebem famílias e jovens casais tendem a ter esse aumento na taxa de natalidade. Mas existem países como o Catar, eu vou deixar aqui a pirâmide etária desse país, que é bem diferente, que recebe muitos imigrantes homens. Então repara na pirâmide etária que você tem uma desproporção entre homens e mulheres no país, por conta desse fluxo migratório. No caso do Catar, a migração é predominantemente masculina, não vão famílias inteiras geralmente, então isso não modificaria a taxa de natalidade. E outro fator que também pode alargar a base da pirâmide etária de um país é que esse fluxo migratório de entrada pode ser feito por famílias com muitas crianças. Então essas crianças vão compor ali a base da pirâmide etária desse país, sem que haja necessariamente um aumento muito grande da taxa de natalidade no país. Mas geralmente a taxa de natalidade está crescendo também junto com isso. Então as duas coisas acontecem em conjunto. Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado. Se gostou do vídeo, deixa um like. Se não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho para sempre receber notificação de vídeos novos. Além disso, deixa um comentário de temas que você acha interessante para eu fazer vídeos aqui para o canal. Muito obrigado por assistir até aqui, até a próxima, um grande abraço.